paz, meus irmãos, essa é a quarta parte do meu testemunho quando eu era da igreja IPDA, Igreja Deus e Amor. Irmãos, ali então eu ganhei minha mãe para Jesus, eu expulsei do corpo dela, para a glória de Deus, 77 espíritos, e esses 77 espíritos era o que ela andava incorporada. Para você entender, irmãos, esse lado espiritual do espiritismo é que a maioria dos espíritos tem sempre alguns espíritos ali que andam, quanto mais a pessoa tem intimidade, contato, pacto, então eles ficam em volta dizendo que são anjos de luz que guardam aquela pessoa. Uma certa feita, estava eu, meu sobrinho, na casa da minha irmã em Magaratiba, porventura uma casa num lugar muito bom, um bairro muito bom, e o quintal era muito grande, então ali tinha um Jeep, aquele antigo Jeep, eu me lembro até a cor desse Jeep, era um Jeep meio verdeado, na época era uma moda, e eu e meu sobrinho ficava brincando ali, eu tinha o quê? Tinha 8 anos de idade, e um belo dia a minha mãe, isso era por volta de 9 horas da manhã, a minha mãe, ela sai de dentro da casa da minha irmã estava fazendo ali um café, umas coisas ali na cozinha, e a minha mãe, quando ela sai, ela vai direto a um espelho que tinha no quintal, na parede da entrada da porta, que tinha assim umas decoraçõezinhas, e tinha ali então um espelho. Minha mãe sai com uma roupa de dormir, o meu cunhado não estava em casa, saiu para resolver problemas, trabalho, e ele então, eu me lembro que eu estava brincando com meu sobrinho, só que eu estava sentado de frente para essa porta da casa, uma distância mais ou menos de, vamos botar assim, 2 metros, porque tinha, a casa da minha mãe era cheia de decorações, tinha um canto reservado para as pessoas sentar, no quintal, uma coberturinha de telha, bonito, tudo organizado. Quando eu olho para frente com meu sobrinho, eu não sei se meu sobrinho viu o que eu vi, porque ele estava ali quieto, mas eu vi. Quando a minha mãe estava fazendo assim com o cabelo, prendendo o cabelo para alguma coisa, deu um pé de vento, irmão, e aquele pé de vento, ele levantou as 2 pontas do cabelo dela, fez como se fosse um chifre, de um lado e de outro, como se fosse um touro, para você entender. Eu preciso que eu conte um pouco sobre como minha mãe se comportava perante aos espíritos, tá? Quando ela era da religião espírita. O que aconteceu? O que ocorreu nesse momento? Nesse momento eu vi, tá? Acredito que meu sobrinho não viu, porque ele estava conversando comigo normalmente, mas eu estava parado vendo aquilo. O vento deu no quintal todo, fechou a porta da minha irmã ficou gritando: mãe, abre essa porta, o que está acontecendo? E ela parada, eu vi quando a mão dela desceu, mas o cabelo, tinha alguém mexendo no cabelo dela, como se fosse mão de homem, de pessoa, e fez assim, mas era invisível, só vi o cabelo mexer e o chifre, e ela ficou com os olhos vermelhos, acredito eu que estava incorporada. E quando eu falei assim: mãe, o que está acontecendo com a senhora, mãe? Quando ela virou, irmão, ela virou com a face de um espírito, com a mão curvada, com os olhos de brasa. Eu falei pro meu sobrinho: corre, vamos correr, porque a porta fechou, e minha irmã do outro lado, dentro da casa, gritando. E a gente correu para dentro daquele Jeep e ficamos de longe. Eu falei: você tá vendo, sobrinho? Ele falou: agora eu tô vendo, eu tô com medo. Aí o cabelo dela ficou mais ou menos 1 minuto, irmão, assim, como se fosse um chifre de um espírito, de um ser caído. E aí então a gente ficou rezando a oração do Pai Nosso, Na época falava rezando, hoje é orando, eu não entendia, tá? Eu falei reza aqui porque eu não rezo, não, eu oro, o cristão ele ora. E ele então, a gente aquele medo, o meu sobrinho, me lembro de tanto medo que ele ficou, ele fez pipi na calça, ele se urinou todo ali, não estava acostumado com aquilo, Deus permitiu mostrar para ele também. Aí minha mãe também, acho que ela não estava nem entendendo o que estava acontecendo, porque ela extremamente, irmão, se doou muito tempo para o espiritismo, fez pacto, minha mãe tinha pacto, minha mãe tinha vários livros, eu não sei se eu posso falar aqui o nome dos livros, de reza, de
de ficar invisível. Eu me lembro que uma vez ela me levou num local que uma bruxa dentro de uma roça, e a amiga dela, que tinha o mesmo nome dela, Antônia, minha mãe se chamava Antônia. E ali então, aquela bruxa, ela fez uma consulta com a bruxa, né? Uma consultava a outra, uma coisa de espírito para espírito, irmão. Você vai entender quem está lá dentro, tá? Não posso falar muita coisa aqui, porque lembrando aos irmãos espíritas que eu não tenho nada contra a pessoa espírita, tá bom? Eu só estou contando o meu testemunho, tá? Hoje eu não sou religioso, eu pertenço a Cristo, eu sirvo Jesus, tá bom? De corpo, alma e espírito, a minha alma pertence a Deus, o meu espírito de vida pertence a Deus, foi Ele que nos deu o fôlego de vida, e a minha alma e meu corpo pertencem ao Senhor, tá bom? A Deus. Ali então, eu me lembro que ela falou assim: Antônia, chama o seu filho aqui dentro. E ela estava incorporada. Quando eu entrei naquela sala, era uma sala de 3x2 de largura, cheio de imagem dentro, tinha cada imagem lá que eu não vou falar, e ela estava sentada, um cachimbo na boca, cheio de guias, né? Guia, para quem não sabe, representa cada orixá a cor, tá bom? Quando a guia tem várias cores, representa cada guia aqueles orixás, tá bom? Do pacto. Ali então, quando ela me chamou, eu sentei, aí eu já tinha 13 para 14 anos de idade, e ela disse assim: eu vou te dar uma coisa aqui, um presente, que você sabe quem é que te protege, né? Aí falou o nome da entidade, eu não vou falar quem é um espírito violentíssimo, tá? No espiritismo, é um espírito que não pode brincar com ele, tá? Esse santo, e que diz que é santo. E o que acontece? Ela falou assim: é ele que te protege. Aí me deu um cordão com um dente de um animal, e falou assim: você vai colocar. E colocou sobre mim aquele cordão, e disse: você está protegido, qualquer coisa que você pedir aí, colocar a mão nesse dente, vai acontecer, seja por bem, seja por mal. Ali então, ela fez uma reza em mim, falou que eu ia ser muito rico, falou que eu ia ser um dos mediúnicos mais conhecidos do Brasil, que eu ia ter casas, tendas, ia ter muitos seguidores que iam vir até mim, pessoas famosas, aquela coisa toda. E eu com muito medo daquilo, porque eu era um jovem, né, irmão, e meu coração não estava naquilo. Só que como minha mãe era espírita e o filho caçula, eu tinha que andar com a minha mãe, caminhar com a minha mãe, né? Filho caçula, a mãe leva para onde vai. Então, tudo isso aí foi acontecendo. Então saímos dali e tal. Agora voltando lá pro assunto, presta atenção. Quando aquele espírito manifestou na minha mãe na casa da minha irmã, em Magaratiba, no Rio de Janeiro, o que aconteceu? O espírito largou ela ficou toda, entendeu? O cabelo desceu de novo e aquele cabelo ficou ali normal. Aí a porta da casa abriu sozinha da minha irmã, que era uma porta de alumínio, por praxe. Essa porta era muito bonita, na época era uma moda essa porta de alumínio. E por sorte ela não quebrou o vidro da porta, né? Que a pancada foi tão forte que o próprio Satanás, quando chegou ali, ventou muito, mano. Deu um pé de vento, o quintal, as árvores que tinha ali ventaram, e a minha mãe ficou assustada. O que aconteceu? A minha mãe, ela tinha essas coisas, né? A gente foi vendo aquilo, mas quem viu mesmo foi eu e um pouquinho meu sobrinho, que Deus permitiu, mas ele não aguentou, se urinou total. A minha mãe tinha um livro de reza que ela falou assim: meu filho, qualquer coisa que acontecer com você quando você estiver na rua ou estiver em apuros, você vai botar a mão nesse cordão que você ganhou, com esse dente de animal, e você vai fazer uma reza, que eu não vou falar aqui, irmão, porque não convém, tá? E você vai pedir forte que você vai sair dessa, em qualquer situação. Teve uma vez, eu ainda muito novo, eu estava num baile de rua, eu, meus colegas, né? Aquela coisa de amizade, e ali nesse baile de rua, começou a sair um tiroteio do nada, irmão. Mas muita bala comendo, mas muito tiro. Naquela época, mesmo você estando na rua ali, num bailezinho de rua, uma coisinha de som, sempre vinha umas pessoas que diziam que era da facção tal, para poder... Só que nesse dia não foi nada de facção. Foi um rapaz que eles queriam pegar, que estavam ali, né? E acabou sobrando para quem não deve nada, né? Como sempre. E foi uma correria, eu não sabia para onde eu ia, porque eu só sabia voltar pelo caminho que eu vim com os colegas. E eu falei: caramba, e agora? Aqueles caras vindo com as armas pesadas. E lembrando, não era comunidade, não era favela, era um bairro muito bom, era uma rua, tinha um monte de feirinha, pessoas vendendo cachorro quente, churrasco, pastéis. Ele então correria. Aí eu lembrei que a minha mãe falou: lembra do cordão?
quando você estiver em perigo, pega o cordão. Irmão, eu não sabia para onde ir. Eu estava correndo em direção a uma rua e quando a pessoa gritou assim, essa rua é sem saída, não vai para aí não sei o que. Eu falei, meu Deus, não deixa eu morrer. Eu não sou bandido, eu não trafico, tem misericórdia. Eu creio no nome de Deus, porque lá no Candomblé a gente fala de Deus, né? Falava de Deus lá quando eu era de lá. Então o que acontece? Só não conhecia Deus, não tinha intimidade com Deus verdadeiro como tem hoje. Aí, para resumir, eu coloquei a mão naquele cordão e comecei a fazer aquela reza. Irmão, quando eu fui ver, eu já estava do outro lado, num lugar bem distante dali. Não me pergunte como. Eu não tenho como te explicar. Tem gente que não acredita nisso. Eu apareci em outro lugar. Parece que eu estava flutuando, tá? Na minha cabeça, quando eu fiz a reza, fechei o olho, no cantinho assim do muro, fui para canto do muro, comecei a orar, fazer aquela reza e eu escutei aquelas vozes na fala, e tá por aqui, vamos pegar ele aqui também, tá todo mundo correndo, não sei o quê. Aqueles homens vieram do inferno para matar todo mundo. Tanto é que morreu pessoas. Graças a Deus, Deus me deu o livramento. Não vou falar que foi o Espírito que me guardou, mas que Deus me guardou. Não vou dar nenhuma glória para o diabo, toda a glória é para Deus. E ali eu peguei e me escondi, passei perto de uma família, falei, que lugar é esse aqui? Aí ele falou assim, ué, você tá vendo do estilo de lá? Eu falei, tô. Rapaz, mas você saiu naquela rua ali sem saída? Ali não tem saída. Fui por aí. Aí já estava do outro lado. Expliquei tudo, né? Eu não sabia como eu cheguei ali. Eu sei que quando abri o olho, questão de minutos, aí as pessoas falaram, bebe uma água aqui, fica aqui um pouquinho. Tinha uma senhora, meu filho, você é tão novinho, vai para casa, o mundo está muito perigoso. Já naquela época, isso aí, irmão, foi em 1989 para 90, tá? Então ali, o que aconteceu? Fui para casa, cheguei em casa, tudo agitado. Minha mãe, o que houve? Falei, mãe, aconteceu isso. Ah, mas os orixás estão com você, ninguém vai tocar em você não. Eles te guardam. Você quebrou o cordão? Falei, não, tá aqui. Você fez a reza que eu te ensinei, fiz. Alguém tocou em você? Não, então tá bom. Meu filho, ninguém toca no meu filho. E quem te protege, você já sabe quem é teu padrinho, né? Aí eu falei, mãe, e tal. Então, irmãos, a minha mãe, ela seguia essa linha. O meu pai também, ele era marinheiro. Então ele trabalhava, né, na marinha mercante, aquela coisa toda, e ele também tinha pacto com o diabo. Minha mãe falou isso para mim. Meu pai também era espírita e tinha pacto. Só que o meu pai, ele foi se entregando para o álcool, foi se entregando para as bebidas, e ele então, com 45 anos, um homem bonito, um homem que tinha tudo na mão, né, ele acabou falecendo de cirrose, tá? Ali o álcool detonou. Eu dou um conselho para você que bebe, para de beber. Você que está caminhando na igreja, para de beber. Fique firme com o Senhor, caminhe com o Senhor. Deixa Deus fazer uma obra na sua vida. Nada é impossível quando se quer, tá bom? Então ali minha mãe, ela, quando, lembra da convenção dela? Estou contando um pouquinho para você saber quem era ela. Então ela tinha muitas roupas de santo, cada roupa ela tinha. Desculpa, irmão, estão ligando aqui na gravação, mas eu vou continuar, tá? Cada roupa tinha um santo representado. Ela tinha 7 anéis de 7 flechas com o número 7. Então, quando ela botava aqueles 3 7 ali, era 77 espíritos sobre ela. Você entender como é que funciona, tá? Quando botava aqueles 3 anéis, aí ela botava 3 guias. Então, quando ela aceitou Jesus, ela se converteu. Ela aceitou de verdade, ela viu que Deus estava na minha vida. Eu não sou nada, irmão, nós não somos nada. Ela se converteu, ela chorou, me abraçou, e foi uma coisa mais linda. Ela falou, meu filho, pega essas roupas, pega esses livros. Eu falei, tá falando sério, mãe? Faltou. Mesmo que eles venham tentar me matar, porque os orixás, quando uma pessoa larga, eles tentam matar, eles vêm para poder, entendeu? Ele então, eu peguei aquelas roupas, eu peguei o copo que ela usava, que era um copo separado para ver evidência, né? No copo que ela botava uma vela, sobre o copo assim perto, e acendia aquela vela. Aquele copo era o único que tinha os espíritos ali que falava tudo para ela, porque o diabo também fala. Tem muitas igrejas aí que o diabo está falando dentro delas, as pessoas acham que é Deus. Tem muitas pessoas que entregam revelação no púlpito, não é Deus coisa nenhuma, é os orixás falando. Tem línguas estranhas que não é a pessoa que está falando aquelas línguas estranhas, é os orixás, porque a minha mãe falava as línguas estranhas também. Os orixás também falam línguas estranhas, escopiam as coisas de Deus. E tem muitas pessoas que não são libertas. Inclusive, teve um irmão que era da Deus Amor, não sei se ele é mais, não vou falar o nome dele aqui, que ele falava em mistério, que ele profetizava, e uma vez no meu culto, ele caiu endemoniado no meu culto.
tá? Quando eu estava pregando, ele caiu, todo mundo ficou assustado. Ele caiu endemoniado, com a mão para trás. Aí eu falei assim, é você que usa ele aqui? Ele falou, é eu que uso ele. Então tome muito cuidado, irmão, porque Deus me chamou para uma obra de libertação. Então, se eu pegar aqui as gravações, vocês vão ver que, né, e eu vou provar no outro vídeo, tá? Daqui a pouco eu vou gravar outro vídeo aqui, que teve um irmão que perguntou se eu era da Deus Amor mesmo, porque, ele fala tanto, cadê? Não tem nenhuma prova. Eu vou provar, tá bom? Não preciso provar nada para ninguém, mas no segundo vídeo, bom, para esse vídeo aqui não ficar muito longo, eu só te peço uma coisa, curta aí o canal, tá? Sem compromisso, curtir porque o YouTube pede isso, pro canal ir bem, pro canal andar, para as pessoas alcançarem esse testemunho, tá? Segue-nos, se inscreva no canal, dê essa força, tá? E deixe seu comentário. Se você tem um filho que é espírita, creia, Deus vai salvar ele. Se você tem uma pessoa que é de outra religião, que está trazendo, não paz para essa pessoa, mas trazendo coisa ruim, Deus vai trazer luz para essa pessoa. Só continue orando, porque Deus salva, tá bom? Fique na paz e Deus abençoe. Até o próximo, tem mais testemunho ainda, hein? Vou fazer a 5ª parte. Deus abençoe.